Olá, meus amigos do YouTube, olha só que peixe lindo esse aqui, que bela tilápia. Eu queria aproveitar esse peixe aqui para lançar um assunto, como a gente sempre tem feito aí aos finais de semana, né? Quanto tempo para eu vender tilápias? Quando eu coloco o alevino no meu tanque, quanto tempo eu vou vender? Assunto bem interessante, fica com a gente até o final do vídeo. Vamos tentar falar um pouco sobre isso aí. Tempo de cultivo da tilápia. Gente, é muito bom sempre a gente poder falar desse peixe, a tilápia, pela importância que ela tem no cenário de piscicultura nacional, mundial. É um peixe que vem sempre crescendo a produção e ela está presente em tanques de pesca e pague, em tanques de criação para lazer, em tanques para criação para venda de peixe. Já está na nossa culinária há bastante tempo e a tendência é que isso cresça ainda mais, porque é uma espécie realmente extraordinária para criação em pisciculturas, né? Um peixe que deu muito certo, um peixe rústico, de bom sabor de carne, com crescimento bom, precoce, boa de ser feita, você consegue fazer bastante alevinos, produção boa de alevinos. Então eu sempre falo que é um peixe extraordinário para a piscicultura. No entanto, eu recebo sempre esse questionamento: Júnior, quanto tempo para eu pegar os alevinos aí e quanto tempo eu vou vender esse peixe? Quanto tempo depois? Tá, interessante, porque essa pergunta ela não é tão simples assim de ser respondida. Eu poderia falar automaticamente, bom, é 8 meses, é 1 ano, é 9 meses, certo? Mas vamos pensar em algumas coisas antes que interferem no crescimento do peixe para você ter sucesso na criação e também das tilápias. Quando a gente imagina uma criação, seja de qualquer animal, mas aqui falando especificamente de peixe e de tilápia, a gente tem que pensar primeiramente qual o tamanho desse peixe que eu quero vender. Qual o tamanho que o mercado está aceitando? Rapidamente uma historinha. Quando a gente começou na piscicultura na década de 90, o meu pai, né, o Salles pai, que foi aí um dos fundadores aqui da piscicultura Aquaminas, ele era pioneiro na região. Ele trouxe peixes para cá e começou a fazer uma engorda, aproveitando um subproduto da criação, que ele criava aves, frango de corte, né? E ele aproveitava o subproduto ali para tratar dos peixes. Ainda nem ração na região que existia, rações de peixe, assim como a gente vê comumente no mercado hoje. Naquela época, década de 90 até 94, 95, eu ainda era moleque junto com ele, o mercado aceitava tilápias de tamanho de meio quilo a 600 gramas. Peixe pequeno, certo? Era o que se vendia. A tilápia ia até meio quilo e já ia para o mercado. E eu vi essa história desenrolando e acontecendo, e a gente estudando aí sobre os peixes, via que na literatura sempre falava que a conversão alimentar desse peixe é muito boa até 700 e poucos gramas de peso. Depois ela tende a cair um pouquinho a conversão alimentar. E o mercado começou a aceitar, pedir pelo menos peixes um pouco maiores, né? Eu me lembro que meados de 2000 e pouco, o pessoal nos mercados já queria nos grandes centros peixe de 700 gramas ou um pouco mais. E atualmente, por uma mudança de mercado, peixes um pouco maiores, 800 gramas acima, 900, 1 quilo. E hoje o que eu vejo hoje é que você vai ter muito mais facilidade de vender um peixe quando ele está
de 1 kg, 1,1 kg, do que se você tentar vender um peixe de 700 gramas ou pouco mais que isso. Então isso muda bastante. Por que eu entrei nesse assunto? Porque ele é fundamental a gente saber que tamanho a gente tem que tirar esse peixe para a gente determinar o restante, quanto tempo de cultivo, qual a carga de estocagem e tudo mais. As tilápias, elas são animais até bastante precoces no crescimento. Eu posso dizer para vocês que uma tilápia de boa genética, hoje boa qualidade genética para crescimento, como as tailandesas, as gifts, elas têm condições em uma situação ideal de cultivo. Imaginemos uma situação ideal de qualidade de água, de parâmetros, de temperatura, de tudo, para que ela tenha bom desenvolvimento. Em condições ideais, ela pode crescer acima de 130 gramas por mês, na sua média aí de crescimento durante o cultivo. Se imaginarmos essa situação ideal, nós teríamos peixe prontos com um pouco mais de 7 meses, né? 6, 7, 8 meses, talvez o peixe já estaria tudo com uma média muito boa, acima de 800, 900 gramas. Aí você pode estar olhando para mim dizendo assim, o Júnior agora forçou a barra. Eu tenho peixe que é mais velho do que isso e o meu peixe não está nesse tamanho. Tá, é porque é o seguinte, eu disse uma situação ideal. Tá? A situação ideal que o peixe tivesse desde o início do cultivo. Mas é quase impossível que a gente mantenha situações ideais, né? Falando de parâmetros de qualidade de água, alimentação e tudo mais, temperatura, durante todo o ciclo de cultivo. Né? Quem cria em tanques escavados está à mercê de clima, de chuva, de tempo de frio, de chuvas, de um monte de fator que pode atrapalhar a qualidade da água e esse peixe crescer menos. Quem cria peixe em gaiolas vai ter os seus desafios. Quem cria peixe em caixa d'água, sistemas RAS ou de recirculação, vai ter seus desafios. Então, a gente não imagina que o peixe não vai estar durante todo o período numa situação ideal. Por isso que às vezes a gente não consegue tirar o peixe nesse período tão curto. Para ajudar vocês, até eu podia indicar um outro vídeo que a gente gravou, que o título é O Crescimento das Tilápias. Vou deixar também aqui um card e também na descrição do vídeo para vocês assistirem. Mas hoje nós estamos falando mais especificamente de tempo de cultivo, né? Tempo de cultivo. Então vamos imaginar alguns fatores que estão diretamente relacionados ao tempo de cultivo ou ao crescimento da tilápia, para depois a gente tentar fechar isso num pensamento só no final do vídeo, em quanto tempo seria aceitável para meus peixes estivessem prontos. Primeira coisa que está diretamente ligada ao tempo de cultivo é a qualidade do peixe, né? Temos que botar ali um bom peixe de crescimento. Existem linhagens diferentes de tilápia, existem espécies diferentes de tilápia e algumas crescem mais do que outras. Então, procurar bons alevinos, principalmente hoje, eu posso dizer, das linhagens gift e tailandesa, são os produtos que têm crescido mais, têm dado melhor resultado. Então, primeira coisa, para a gente ganhar tempo, a gente tem que pensar em peixe de genética boa, de boa qualidade, que tenha boas condições, para poder desenvolver rápido no seu cultivo. Lembra aqui da Aquaminas quando você for adquirir o seu alevino, tá? Se você está da região do sul de Minas aí, lembra da Aquaminas para você fazer o seu orçamento. Bom, fazer minha propaganda aqui também, né? Certo, segunda coisa, eu diria para vocês que influencia diretamente o método de criação, né? Você pode criar o peixe em tanques de recirculação, como tanque de pequeno volume, caixa d'água, tanque de lona, onde você vai filtrar essa água e vai fazer ciclagem dela. Quem cria em tanque escavado tem seus desafios, né? Clima, temperatura, épocas do ano, qualidade de água, então é outro tipo de cultivo e tem seus desafios também. Quem cria no tanque rede está sujeito não tem como controlar a água, então conforme está a água do reservatório, época do ano, condições da tela da gaiola. Então, enfim, a gente tem que conhecer o método de cultivo que a gente vai propor para a criação da tilápia e dentro desse método de cultivo tentar dar as melhores condições para o peixe no melhor possível dentro do método de cultivo, né? Depois eu posso citar também um dos pontos que eu acho fundamentais, que a gente destacou muito no outro vídeo, que é sobre a densidade de estocagem. É fundamental que você saiba bem o quanto o teu sistema suporta, seja ele tanque escavado, tanque rede ou sistema de recirculação. A gente tem que acertar bem na densidade de estocagem. Isso é fundamental para o tempo de cultivo da tilápia. E a densidade de estocagem, ela está diretamente relacionada à qualidade de água, que é outro parâmetro
que é difícil da gente estar controlando, né? Se a gente bota peixe demais ou alimenta demais, a gente pode dar uma piora na qualidade de água. Então, aumento de níveis de amônia em níveis subletais, né? Eles não matam o peixe, mas eles debilitam, o peixe para de comer, perde tempo de cultivo, né? Aumento nos níveis de nitrito, pH desregulado, né? Uma hora está muito ácido, outra hora está muito alcalino, temperatura é fundamental para o crescimento da tilápia. A gente sabe que tilápias elas se dão bem em pH próximo de 7, vamos dizer entre 6,5, 7,5, quase 8, ela se dá bem ali, beleza. Níveis de nitrito e amônio mais próximo de zero possível. Temperatura, ela cresce idealmente, né? Ela vai comer muito bem entre 26 a 28 até 30 graus, né? Então, cheguei no 30 graus, para frente fica perigoso. Consome muita ração, mas os níveis de oxigênio tendem a ficar mais baixos, decomposição de materiais muito acelerada, então perigoso nessa faixa acima de 30 graus. Mas então vou dizer assim, entre 26, 27, 28, 29 graus, ótimo, a tilápia está comendo muito. Mas é difícil a gente imaginar isso durante todo o ciclo, né? Depende da região que a gente está, a gente tem meses do ano que é muito abaixo disso de temperatura. A nossa região é um exemplo, sul de Minas. Eu tenho praticamente que, a partir do meados de maio até agosto, setembro, eu tenho água abaixo de 24 graus com certeza. Eu chego a ter água 17 nos tanques, 18. Nesse período o peixe está comendo muito pouco, conversão alimentar está muito baixa, ele está suscetível a doenças, ele está desconfortável. Então, nesses meses, eu não posso considerar crescimento. E por fim, a qualidade e a frequência de alimentação. Você bota o peixe no tanque, a gente tem que tratar dele com ração de boa qualidade, nos níveis de proteína adequado à fase de crescimento de cada peixe, né? Tem uma frequência, né? Trato todos os dias, trato 2, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia no início. Então, tudo isso, eu só estou dizendo, é uma chuva de coisas aí que eu estou colocando para vocês, que todas são coisas que estão entrelaçadas, né? A gente vai conseguir desenvolver bem um peixe num tempo mais curto, se a gente conseguir aproximar o máximo possível dessas condições ideais. Ok, deixei para o final do vídeo agora para tentar responder a pergunta, para vocês não falarem que eu sou muito enrolado, e que eu só enrolei e não passei para vocês a informação, então. Eu gosto de imaginar em situações de tanque escavado que a gente programe o peixe durante um ano. Por quê? Eu estou dizendo isso. Se eu preciso ali cerca de 7, 8 meses de calor para esse peixe crescer, principalmente relacionado à temperatura, nossa região, né? Então eu imagino que vai ter dias que o peixe não vai estar comendo tão bem, eu vou ter períodos que a água não vai estar tão boa. Então eu tenho ali 3, 4 meses do ano que está em condições não ideais para crescimento e mais 7, 8 meses que estão em condições melhores de crescimento. O meu peixe vai ficar pronto para o mercado com praticamente um ano. Para quem cria isso em gaiolas, em grandes reservatórios, como é o caso do Lago de Furnas, que está próximo da gente, o peixe está num confinamento, está dentro de gaiolas, o peixe perde menos energia e gasta menos para locomoção, então é um sistema de confinamento mesmo, e o peixe está recebendo alimentação várias vezes ao dia. Tende a crescer um pouco mais, né? E temperatura também, ela está sempre um pouco mais elevada do que a de um lago de menor porte. Então, represa de Furnas, eu posso dizer que o pessoal está conseguindo tirar peixe entre 7, 8 meses, 9 meses, tranquilamente consegue fazer. Se eu comparar isso com o nordeste do país ou com o norte do país, certamente lá eles vão ter esse período muito antecipado do que a gente aqui no sul e sudeste, né? Então, vamos imaginar situações ideais, tilápia falando de 7, 8 meses, né? Partindo de alevino 2, não de alevino microalevino, mas de um alevino de 4, 6 centímetros. Então, 7, 8 meses para regiões mais quentes, né? 8, 9 meses para regiões intermediárias e talvez um ano para regiões um pouco mais frias. Com essa linda tilápia aí, eu coloquei ela na tela para incentivar vocês a criar esse peixe, que é realmente muito bom. Eu espero ter ajudado com essas informações para que vocês sejam mais assertivos nas criações aí de vocês, com boa qualidade, saudáveis, que atinjam um público aí no mercado, que a gente precisa muito, que o nosso país todo aí, o brasileiro, aprenda a comer mais peixe, que é uma carne saudável, boa, gostosa de se comer e que precisa realmente uma boa alternativa de proteína animal para o nosso futuro. Tá bom? Um abraço a todos vocês, até o nosso próximo encontro aqui no canal da Aquaminas.